Todo começo de ano é a mesma coisa. Escrevemos novas metas e promessas, mas nem sempre elas são cumpridas. Mas se tem algo que deve estar no topo dessa lista, é a saúde. Por isso, a campanha Janeiro Branco alerta sobre os cuidados com a saúde mental. Muito se fala sobre o que é e a importância da saúde mental nos dias atuais. Por isso, a gente trouxe hoje Bruno Chapadeiro, professor de psicologia da UF. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Rio Entrevista. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bia. Uma boa noite a você e aos nossos telespectadores. Estou à disposição. Como a gente começa a falar sobre esse assunto? Porque muitas vezes, dentro da escola ou dentro da própria casa também, as pessoas não têm esse acesso. Olha, Bia, eu costumo dizer que saúde mental não é uma coisa tão mistificada, assim, né? A gente sempre fica achando que é uma coisa, assim, de dentro da mente, né? E que é muito difícil de acessar, né? Basta a gente pensar na nossa vida comum, né? Saúde mental é, primeiro de tudo, a gente ter comida no prato, ter onde morar, né? Uma forma de bem viver, como as necessidades básicas, né? A gente sabe o quanto que nos tira o sono, nos deixa estressado, às vezes não conseguir pagar uma conta, alguma coisa do tipo, né? Então, saúde mental é o que a gente vive no dia a dia, né? E aí a gente tem, é claro, quando isso se transforma num nível mais patológico, né? Alguns graus, assim, de depressão, de ansiedade, né? A própria Organização Mundial da Saúde, OMS, nos classificou, depois da pandemia, como o país mais ansioso do mundo, né? E o quinto maior em casos de depressão. Quais são os primeiros sinais de atenção? Porque a gente foi falando de que saúde mental está muito no nosso dia a dia, dentro da própria casa, do trabalho também. Quando que isso vira um alerta? Olha, a gente tem diversos sintomas inespecíficos também que podem ser alerta para a saúde mental, né? Eu costumo dizer, a própria insônia ou a hipersonia, né? Dormir demais também, a necessidade disso pode ser um alerta. Quando a gente tem problemas gástricos, por exemplo, né? Ou enxaquecas, etc. Tudo isso podem ser sintomas que regularmente a gente não presta atenção como sendo uma questão de saúde mental. A gente toma ali um remedinho para ficar bem da enxaqueca, da dor de cabeça e segue o dia, né? E aí quando a gente percebe, isso está se cronificando, isso está voltando. Ou mesmo outros sintomas também ligados a, por exemplo, problemas osteomusculares, a gente tem também, né? Então, estes primeiros sintomas vão dando sinais para a gente, mas aí a gente entra nos sintomas mais específicos, né? Que são ligados a essa depressão, né? Essa tristeza mais prolongada, por exemplo, né? A ansiedade também, né? Que a pessoa tem uma confusão mental, ela sente um cansaço extremo, né? Ela está sempre com pensamentos futuros, né? E são sintomas físicos, né? Para além do mental, né? Saúde mental que também causa transtornos físicos. Exatamente, né? A própria ansiedade, a pessoa vai sentir, às vezes, um corpo mais aquecido, né? Ela sente palpitações, ela vai sentir tontura, dor de cabeça, vertigem, né? São alguns sinais de ansiedade que a gente tem mais comuns, por exemplo, né? E a gente tem um problema muito grande na nossa sociedade, que é a sobrecarga de informação. Na verdade, ela pode ser um problema e uma solução ao mesmo tempo, porque muitos conteúdos, inclusive em redes sociais, falam desse autocuidado excessivo, de rotinas muito perfeitas e realidades muito perfeitas, que nem sempre condiz com a realidade de fato, né? Essa tem sido uma preocupação, inclusive, das grandes big techs, né, da própria Meta, em relação a sintomas de depressão ligadas a mulheres jovens que se comparam, né, com aqueles corpos ali das redes sociais, por exemplo, né? Não à toa, no ano passado, a palavra, né, escolhida do ano passado foi a brain rot, né, que seria uma espécie de um cérebro em definhamento, né, que é da gente ficar ali rolando o tempo inteiro aquele feed de Instagram, de Facebook, de TikTok, e não chega a lugar nenhum, né? E isso vai, esse excesso de informações que você cita, né? Que não faz bem, só vai gerando mais ansiedade, porque é algo infinito, né? A gente pode ficar rolando ali o tempo todo, né? Consumindo conteúdos que no dia seguinte a gente já não se recorda mais, por exemplo, né? Porque aquilo não foi uma informação que permaneceu no nosso cérebro, por exemplo. Mas, na prática, como quem está em casa assistindo a gente aqui agora, seja na televisão ou no YouTube, como a gente pode começar a se cuidar? Eu acho que, principalmente, a gente começar a falar sobre isso sem tabu, né? Sem as piadinhas, sem as brincadeirinhas. Eu acho que tratar esse tema como algo mais próximo ajuda a gente a desmistificar, né?
e poder lidar com isso no nosso dia a dia, do trabalho, da escola, da família, né? Porque muitas vezes esse tema ele é absorvido e a pessoa guarda para ela, né? Fica recluso. E esse guardar é que também a gente vê muitos problemas depois, né? Porque justamente a pessoa foi guardando e uma hora ela transborda, ela explode, né? Então, de novo, eu acho que se a gente for nessa linha do autocuidado ou mesmo de um cuidado que seja coletivo, como eu estava trazendo, né? Esse falar sobre, trazer à tona, ter espaços em que isso, né, possa dar vazão para essas sintomatologias, para esses sentimentos, etc., em qualquer âmbito que nós estejamos, é com certeza o primeiro passo, aí, o primeiro caminho. Queria muito te agradecer pela entrevista e por compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente aqui no Jornal do Rio Entrevista. E agora eu volto ao estúdio.